Tudo bom? Me chamo Letícia da Silva Nunes Almada, sou estudante de Pedagogia na Universidade Estácio de Sá e estou no meu primeiro período. E vou apresentar agora meu trabalho de PCC da História da Educação, passado pela nossa professora Viviane. E ela nos pediu, dentro desse trabalho, que nós escolhêssemos um livro e falássemos um pouco sobre esse livro, sobre a pesquisa que nós fizemos sobre esse livro. Esse livro teria que ser escolhido como? Se de repente tivesse alguma criança que estivesse estudando um ano letivo, pegássemos aquele livro de história, ou até mesmo se a gente tivesse algum livro em casa. Eu preferi escolher um livro que eu já tinha, entendeu? Em casa, porque eu tenho alguns livros que, como algumas escolas sempre estão doando, os livros que não estarão mais sendo utilizados, eu sempre pego esses livros e guardo, tanto de história, geografia, tanto de outras matérias, mas eu gosto muito dos livros de história. E dentre esses livros que eu tinha, eu escolhi esse livro aqui, da coleção Eu Gosto Mais. É um livro de História e Geografia do terceiro ano do ensino fundamental. Mas nós vamos falar só sobre história, da Cecília Passos e Zeneide Silva. É um livro que particularmente eu gostei muito de ter, porque ele relata um pouco da educação, como tudo iniciou. E depois eu vou estar lendo um trechinho dentro dele para vocês. Vamos começar o nosso trabalho, a pesquisa que eu fiz dentro do próprio livro mesmo. Algumas coisas que eu acho, que eu tirei de dentro dele, alguns pensamentos. Quando nós voltamos aos estudos do passado, levamos perguntas e buscamos explicações com base no tempo presente. Com apoio nessa consideração, partimos do conceito de que ele é um saber em construção, uma variedade que envolve no processo educativo não somente o aluno, mas também um professor, um trabalho em sala de aula que requer essa dimensão interativa. E o professor sempre acaba ajudando esse aluno, desde os anos iniciais, a exprimir seus pontos de vista, aquilo que eles acham sobre o passado, sobre o presente e o que eles esperam sobre o futuro. E dentro de algumas perguntas no qual ela nos fez, eu vou estar falando um pouquinho para vocês aqui, falando sobre o sujeito dentro da história. O sujeito, outro conceito substancial da história, em virtude da grande transformação pela qual a sociedade passou nas últimas décadas. Teve uma perspectiva de tratamento inovadora. A relevância que se dava a grandes personagens em suas atuações políticas, deu lugar a uma multiplicidade de agentes sociais, demonstrando que são diferentes e variados os sujeitos que, por meio de relações, de debates e de construções, faz a trama, a história, ficar interessante, chamar nossa atenção. Com isso, nota-se a difusão de temas relacionados à análise da vida de mulheres, de crianças, de escravos, de senhores, religiosos e de toda uma gama de agentes sociais nunca antes revelado. É isso que nos faz chamar a atenção dentro de história. Dentro da história da educação. É algo que aconteceu há muitos anos atrás, quando tudo iniciou-se aqui no nosso país, no Brasil, quando tudo foi descoberto. Isso tem que nos atrair como professor e atrair também o aluno para dentro disso. Quando nós formos contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás, nós temos que levar esse aluno a imaginar todo aquilo que você está contando para ele. Que quando eu vou ler algo num livro, alguma história, isso me leva, me transporta até aquele ano que a história está sendo contada. A minha imaginação vai até lá. Eu imagino as roupas que eles estavam vestindo, os lugares onde eles estavam. Então nós temos que trazer nosso aluno também para isso. Para dentro disso, trazer emoções, para que eles vivam emoções em cada história, em cada aula de história que você for fazer para o seu aluno, que venha ficar marcado dentro dele, que venha ser algo que ele possa pensar e levar para o resto da sua vida. Nós podemos tomar como exemplo algumas pessoas mais velhas que nós. Eles sempre têm uma história para contar, algo que eles viveu, para contar para nós mais novos. É isso que acontece com a história. A história é algo que aconteceu e que hoje em dia nos traz a memória daquilo que aconteceu há muitos anos atrás. Em vez de se relatar os acontecimentos históricos tal como aconteceram, na realidade, a história passou a ser encarada por um novo olhar
resultado da seleção e da análise que o historiador faz. Quando cada coisa é descoberta, quando eles descobrem cada coisa, então é como se fosse algo novo, algo que aconteceu muitos anos atrás, uma descoberta, né, algo muito interessante dentro da história. Né? E dentro de algumas perguntas também que nos foi feito, o estudo da história possibilita estabelecer instrumento para conhecer e direcionar a atuação humana por meio de questões do presente. A história procura dar sentido do passado. Com isso, existe a possibilidade de compreender, por meio de enfoques plurais, os comportamentos sociais, modos de vida, valores e fatos marcantes que determinam novas configurações históricas. Desse modo, permite-se observar como se desenrolou ao longo do tempo o funcionamento das sociedades e de suas complexas formas de organização, no mais variados níveis. Ainda que a história seja pautada por um sentido e busca de veracidade, ela é constituída por um saber provisório que apresenta análises divergentes em torno de seus objetos de estudo. E vou relatar aqui um pedacinho daqui da página 51 do livro. Vou falar só um pedacinho só, que tem por tema como era a educação escolar das crianças no Brasil, como iniciou-se. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, construíram em suas cidades escolas para os seus filhos e para os indígenas. Esses locais eram administrados pelos padres jesuítas. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre esses padres. Nelas ensinavam-se a religião e as primeiras letras. Com a chegada de africanos escravizados, seus filhos e mesmo crianças africanas livres eram proibidas de frequentar a escola. Que triste, né? E até os anos 1800, as crianças do Brasil eram desorganizadas, entendeu? As escolas funcionavam na casa dos professores, na fazenda, ou um espaço pouco apropriado. As crianças mais ricas aprendiam nas próprias casas, com um professor particular chamado tutor ou preceptor. Lá por volta de 1870, né, ou 1900, começaram a chegar alguns imigrantes, os italianos, que mesmo eles estando nas escolas, né, tentavam ensinar o português para eles, mas mesmo assim eles continuavam falando italiano. Por volta de 1930, as escolas públicas no Brasil começaram a melhorar, permitindo assim que as crianças de todos os grupos da sociedade tivessem condições de aprender a ler, escrever e a contar. Né? Em outra parte aqui também fala um pouquinho sobre o nosso país. Nosso país se formou principalmente pela mistura de 3 povos. Os povos indígenas, europeus e africanos. Então uma mistura muito boa, né? Costumamos dizer que o Brasil é uma mistura de todos os outros países. Não é isso? Tem um pouquinho de cada país aqui no Brasil, né? Como viviam indígenas no passado, a chegada dos portugueses. O primeiro encontro entre indígenas e portugueses aconteceu em dia 22 de abril de 1500, quando navios comandados por Cabral aqui chegaram. Né? Aí vai o livro, a mudança do Brasil. O nosso Brasil foi escolhido porque aqui existia uma árvore chamada pau-brasil, muito valorizada na Europa por servir para a fabricação da tinta vermelha. Como os indígenas vivem hoje, a mão de obra escrava, né? Como tudo ocorreu. Né? Aí vai indo o livro. O livro é muito interessante. A vida de outros povos, né, que vieram morar aqui no Brasil. Hoje, os africanos brasileiros representam quase a metade da população do Brasil. E a sua influência é muito marcante na música, nas danças, na língua, na culinária, no folclore e outras manifestações culturais. Esse livro aqui tem uma gama de conhecimento, né, muito grande. Eu gostei muito dele e vou estar pesquisando mais um pouquinho, pensando mais um pouquinho, estudando mais um pouquinho sobre esse livro que eu achei muito interessante. E espero que vocês também tenham gostado daquilo de um pouquinho que eu trouxe para vocês, do meu ponto de vista dentro desse livro. O que eu acho, né, o que eu achei. Né? Particularmente eu gostei muito desse livro e vou estar pesquisando mais sobre ele, lendo e conhecendo mais sobre esse livro. Espero que você também tenha gostado e espero ter respondido, né, todas as perguntas dentro do qual a professora tenha feito. Né? Esse é meu trabalho de PCC e eu agradeço por tudo. Muito obrigada.